Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas. O podcast onde a transformação digital encontra o direito. No ar, mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Eu sou Silvia Curado, sou a host deste programa, e nessa quarta temporada, seguimos com os episódios sobre as tendências jurídicas para 2022. Hoje a gente está falando sobre Legal Operation. E para conduzir esse episódio comigo, ele que é o nosso co-host, Gustavo Maganha. Olá, Silvia. Olá, ouvintes. O Legal Operation ele é uma tendência forte para 2022, principalmente por trazer um direito multidisciplinar que aprendeu a usar a tecnologia a seu favor para potencializar o negócio das próprias empresas. No caso do departamento jurídico ou dos clientes, quando pensamos no modelo de escritório de advocacia. E para falar dessas tendências desse tema, trouxemos duas mentes curiosas que estudam e desenvolvem o Legal Operation no PG. O nosso primeiro convidado tem a sua gestão de correspondentes medidas via BI com qualidade média de 97%. Ele é nosso gestor de Legal Operations e está de volta a essa mesa para conversar sobre esse tema. Seja muito bem-vindo, Paulo Henrique Fernandes. Olá, Gustavo, Silvia, olá, Dani, todas as pessoas que ouvirem esse episódio. É um prazer estar aqui novamente. E nossa segunda mente curiosa não vem do mundo jurídico. Ela é uma especialista em processos e é responsável por desenvolver a governança e o compliance de todos os projetos aqui do PG Advogados. Seja muito bem-vinda a esse programa, Daniela Jorge. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada novamente por virem aqui dividir um pouco do conhecimento de vocês sobre esse tema. E para abrir essa nossa conversa, eu vou pedir para o Paulo explicar exatamente o que é o Legal Operation. Ô, Silvia, o Legal Operations, ou Legal Ops, como é popularmente conhecido, é uma área da empresa ou do escritório de advocacia que busca otimizar os fluxos de trabalho, busca uma automação nas demandas repetitivas, e, sobretudo, assim, a grosso modo, liberar os profissionais técnicos para as atividades técnicas, né? Estabelecer um fluxo de trabalho pautado aí em pessoas, processos e tecnologia e otimizar a estrutura da organização, o tempo e, sobretudo, os custos. Os fundamentos do Legal Operations ele vem, sobretudo, da CLOC, que é uma organização internacional, a Corporate Legal Operations Consortium, e é uma comunidade global de especialistas que tem foco na redefinição de negócios jurídicos. Essa comunidade, eles têm como objetivo guiar os profissionais da área jurídica na implementação do Legal Ops e, apesar de ser uma metodologia criada para o mercado americano, inspira todos nós que somos os profissionais da área. Bom, como o Paulo já explicou, o Legal Operations é abrangente, um dos pontos importantes é a automação das demandas repetitivas. Essa já é uma tendência que cresce à medida que as tecnologias avançam. Mas como vocês veem o crescimento disso? Bom, Gustavo, esse é um ponto que deve ser analisado assim, de uma forma muito minuciosa e muito cuidadosa. A CLOC, como eu falei há pouco, ela sugere assim, uns 12 pilares, que são 12 competências para melhorar a eficiência do Legal Ops. E futuramente eu posso falar especificamente sobre esses 12 pilares num próximo episódio, mas pelo menos 7 desses pilares eles são voltados para pessoas. E os demais a processo de trabalho. Alguns falam sobre a questão da tecnologia. É evidente que a tecnologia traz muitos ganhos, sobretudo nas demandas repetitivas, né? Mas cada caso ela é um caso. Existem muitas empresas associadas à B2L, Associação Brasileira de Law Tax e Legal Tax, e as ferramentas, apesar de promissoras, elas possuem uma aplicação muito específica. E deve ser muito bem avaliada ali antes da gente decidir implantar. Esse foi, por exemplo, um dos maiores exercícios aqui no PG Advogados, que é estreitar o relacionamento com essas empresas, entender as situações, entender as soluções, entender como isso apoiaria as nossas atividades e, após isso, treinar bons profissionais, estipular ali fluxos de trabalho sólidos e eficazes e trouxemos esses parceiros para dentro dessa engrenagem. Um dos nossos maiores cases de sucesso, por exemplo, Gustavo, é o peticionamento eletrônico por meio de robô. Ele eliminou os problemas ali de publicação em nome de advogados diversos, eliminou as questões de segurança que possuímos com o token físico dos sócios e trouxe ali uma maior liberdade para a própria área de Legal Ops, que hoje atua em outras frentes. E aí, assim, tem uma parte que é muito importante falar que
A tecnologia, claro, que ela vai ajudar em várias frentes, né? Principalmente redução de riscos ali, de desvios, de erros. Mas eu preciso da atuação humana. Em todas essas ferramentas que foram implantadas, eu tenho um percentual também de risco. Então, acho que o que o PG implantou hoje de tecnologia, o mais legal é a equipe fazer o double check, né? Então, esse é o fluxo hoje. Eu tenho a tecnologia, mas eu tenho um time, né, do Legal Ops que também vai fazer o double check com essas ferramentas, né? Não adianta, nenhuma ferramenta vai ser 100%. Eu tenho TJs que têm uma padronização diferente. Então, além da tecnologia, eu vou precisar disso. E aí o time faz isso hoje, né, Paulo? Com certeza, Dani. É um fluxo, a muitas mãos. Pessoas especializadas nesse segmento é um dos principais desafios ali da área, treinar pessoas e capacitar as pessoas para isso. Mas tudo começa desse ponto. Como eu disse, é um tripé, né? Pessoas, processos e tecnologia. E é exatamente nessa ordem. É isso aí. E a parte de processos é padronização de fluxos. O Legal Ops, a ideia não são pessoas que não são advogados, na sua maioria, né? E por quê? Porque são atividades repetitivas, que eu posso colocar tecnologia, ou que eu posso simplesmente padronizar e treinar as pessoas e elas vão conseguir executar da mesma forma. E isso libera com que os advogados consigam realmente trabalhar na parte jurídica, né? Então, nas defesas, nas teses, sem precisar se preocupar com o cadastro do processo, por exemplo, né? Ou um agendamento de uma audiência, protocolos, enfim, coisas que são muito mais administrativas. Não, sem dúvida. E acho que é muito importante esse ponto que vocês trazem, porque é importante a gente ter a tecnologia. A tecnologia ela está ali, tá aqui para nos ajudar, mas a questão de definir os processos, definir como vai ser executado essas tarefas também acaba sendo mais importante. Então, até quando a gente vai implementar alguma nova tecnologia dentro do escritório, seja um peticionamento automático, seja uma captura automática direto dos tribunais, fazer essa validação com o nosso time de TI, já pensando no processo de trabalho, até para desenvolvimento de manual de gestão, de IP, que é instrução de produção, pensando também o que fazer se algo não der certo, é o ponto principal, porque não é somente colocar a tecnologia, não acaba sendo plug and play, né, que você traz a tecnologia, já está funcionando, você tem que desenvolver, você vai ter que trazer a API, você tem que desenvolver internamente, você tem que pensar no processo, você tem que pensar no processo quando der errado, por mais que isso vai ser exceção, mas é importante. Então, querendo ou não, essa sinergia, ela acaba sendo muito importante. Né? Como qualquer fluxo de trabalho, ou como qualquer novo processo, ele precisa de um estudo antes, ele precisa de uma implantação, ele precisa depois de uma governança mesmo, né, que vai fazer ali o acompanhamento disso e vão surgir novas melhorias, que é o fluxo normal, né, que é no futuro, e você vai ainda conseguindo ou automatizar ou melhorar ainda mais. E até aproveitando esse gancho, eu queria já até perguntar, você já começou a falar um pouco sobre essa questão do GMUD, né, que é a gestão de mudança, Sim. mas quais seriam os passos para a gente, para o escritório ou para quem está nos ouvindo, fazer essa gestão da mudança? A gestão da mudança, o principal intuito é que eu consiga reunir as pessoas que estarão envolvidas nessa mudança e que todos estejam de acordo. Então, reunir as pessoas que serão impactadas, cada um colocar o seu ponto, e aí, sim, eu faço essa mudança. E aí, depois disso, mesmo fluxo normal de uma implantação ou de um projeto, né? Todo mundo colocou o seu ponto de vista, é viável, vamos implantar? Então, aí a gente começa um processo de implantação e depois de medição e acompanhamento disso. Então, você está dizendo que essa gestão da mudança ela acaba sendo um ciclo eterno. Porque Eterno. sempre você vai fazendo novas melhorias, vai melhorando os processos, aprendendo sobre os processos, pegando o que deu errado, corrigindo e criando novas mudanças. A ideia é sempre entender o impacto e ver se realmente vale a pena para todas as áreas envolvidas. O principal objetivo da GMUD é
está ok para todos os envolvidos, todo mundo que vai trabalhar com isso ou que será impactado? Se sim, né, aí, ok, começamos então a implantação. Com divisão de tarefas, mesma coisa. Essa mudança que vocês estão comentando agora deu um salto com relação, depois que a gente passou por esse isolamento social imposto pela pandemia. Sim. Como é que vocês viram esse movimento dessa aceleração de Bom, mudança? Silvia, a área de Legal Ops ela teve um boom na pandemia. A área ficou muito mais evidente, sobretudo porque era necessário um bom desenho de fluxo para as atividades administrativas dos escritórios e, sobretudo, das empresas. Nem todo mundo estava preparado para fazer isso, por exemplo, de casa. Empresas com jurídico interno, por exemplo, nos procuraram para usar o nosso braço de gestão de correspondentes, que, como você comentou no início da apresentação, Silvia, nossos parceiros, eles são todos medidos via BI, são ranqueados, e nós atuamos em conjunto com todos, mantendo ali um relacionamento estreito e duradouro. Esse é um dos fortes braços do Legal Ops. Mas nós tivemos, por exemplo, questões de empresa que, por exemplo, recebe todos os dias a citação processual por correio. Como que ela ia fazer dali para frente, sem ninguém no escritório? E foi nesse momento que nós, do Legal Ops, entramos. Eu tive clientes, por exemplo, que nos buscaram especificamente para a solução dessas dores. Eu já entrei em empresa para assumir fluxo de trabalho no último dia de fechar tudo, passando ali por baixo da fita amarela, com o prédio em evacuação. E foi um sucesso, porque os nossos colaboradores do Legal Ops também estavam em casa, mas nós estávamos preparados para isso. Bom, a gente já viu que a tecnologia ela é fundamental quando falamos de Legal Operations e hoje o mercado ele oferece uma gama imensa de soluções com promessas de melhorar a performance e reduzir custos. Como a gente escolhe as soluções ideais para o modelo de negócio e qual que é o papel do escritório nessa curadoria? Exatamente, Gustavo. A quantidade de tecnologias é muito grande. Não só para soluções para empresas, como o próprio judiciário. O TJ de Santa Catarina acaba de lançar o juízo 100% digital, em que tanto as partes, os consumidores ali, as pessoas vão ingressar com aquelas demandas judicialmente, e todos os atos vão ser por meio digital. Então, assim, hoje, inclusive, na data de hoje, está ocorrendo lá um fórum onde advogados vão tirar dúvidas, mas é um formato de trabalho que não existe um cartório físico. E isso é muito interessante. E conhecer cada ferramenta para garantia da eficácia é essencial, tanto para evitar o desperdício de tempo como de esforço e de dinheiro. A maior inovação, eu sempre digo que é aquela que te atende, ainda que não seja aquela maior do mercado. A ferramenta ideal, para mim, ela deve suprir as suas necessidades, mas não necessariamente todas as suas necessidades. Nós temos que lembrar que o essencial é manter boas pessoas treinadas, focadas, habilitadas, e elas têm o auxílio da tecnologia para a execução da atividade fim. É importante ressaltar que as pessoas elas têm um papel fundamental na manutenção dessas tecnologias. E, certamente, para o futuro, Gustavo, mais especificamente, a inteligência artificial ela vai adentrar a rotina dos escritórios e dos departamentos jurídicos. Nós já iniciamos alguns estudos com IA e precisamos ter bons profissionais dedicados operando e ensinando essas máquinas. E aí, Dani, eu vou puxar um pouco a sardinha para a questão do compliance, e aí eu pergunto para você, quando a gente está escolhendo uma nova solução, quando a gente está pensando na tecnologia, o que a equipe de compliance, pensando na questão até que você já comentou do GMUD, Sim. e na questão de estabelecer processo, um manual de gestão, instrução de produção, qual que é o pensamento principal quando você está olhando essas novas ferramentas e essas soluções? Tem alguns pontos que se destacam e que você percebe que algumas soluções possuem e outras não possuem, já pensando na equipe de compliance dos escritórios? Compliance vai sempre pensar em como monitorar, né? Sem dúvida. Eu acho que a principal... Então, assim, questões como isso fica salvo, a questão de segurança mesmo, se gera log. O compliance acaba pensando muito mais nessas questões de segurança e monitoramento. Então, se a ferramenta parar e simplesmente tem um backup, eu tenho as informações, né? Então, acho que é muito mais voltado para isso, é claro, né? Porque o gestor ele fica muito com a parte do operacional, como que a equipe vai atuar, os campos que faltam, ou se não faltam, se dá para customizar, enfim. E aí eu acho que o compliance ele vem muito com essa parte da segurança e
e o quanto a gente consegue monitorar relatórios, né? Como que a gente consegue medir depois. Porque, no final das contas, a ideia de colocar tecnologia é conseguir monitorar, é conseguir medir o quanto ela é eficaz, né? Então, muito mais voltado para isso. Então, eu queria agora entrar num ponto importante. Vamos falar de pessoas. Alguns estudos de mercado apontam que, quando a tecnologia invade os processos, as pessoas precisam mudar de função. Então, como é que o PG olha para essa gestão de talentos quando você tem essa gestão de mudança tão grande? Eu acho que essa questão da tecnologia e pessoas é muito mais algo que as pessoas ficam com medo, né? Mas, como eu disse até no início, a tecnologia sozinha ela não funciona. Tá? Ela precisa de pessoas. Eu não consigo colocar uma tecnologia e tirar as pessoas. Eu preciso fazer double check. Por melhor que seja a tecnologia, a ferramenta, eu vou precisar de alguém, porque a ferramenta, principalmente até ela chegar num nível de customização, né, Paulo? Com certeza. Que realmente funciona. Porque uma ferramenta você contrata, no dia a dia você vai vendo várias coisas que não estão funcionando 100%. O que é normal, que é o processo de implantação. Então, as pessoas que vão descobrir isso, as pessoas que vão sugerir melhorias, né, que vão sinalizar que não funciona. Exatamente. Então, as pessoas... E, assim, claro, nesse processo, eu acho que as pessoas precisam buscar o seu desenvolvimento. Claro, as empresas, eu acho que elas têm um papel fundamental nisso, de incentivar e também trazer esse desenvolvimento, né? Mas, com a tecnologia, as pessoas vão precisar buscar, conhecer melhor tecnologias. E isso é bom para o crescimento, né, profissional de cada uma delas. Com certeza. O Legal Ops, Dani, inclusive, ganha muita eficácia quando aposta na diversidade. Dentro de um escritório jurídico, dentro de uma empresa, quanto mais diversa a equipe de Legal Ops, mais interessante a área fica. Perfis diferentes tendem a criar um ambiente de trabalho mais rico, mais eficiente. E, principalmente, por tratar de questões técnicas. Legal Ops trata de questões que nós não aprendemos na faculdade. A verdade é essa. Na faculdade, ninguém aprendeu a gestionar um escritório, a gestionar contas, a gestionar dados, a criar um relatório. E é isso que o Legal Ops faz. E isso não se aprende na faculdade de Direito. A gente trabalha com algumas atividades que envolvem financeiro, análise de documentos, análise de dados. É essencial investir em pessoas com diferentes formações além do direito. No nosso departamento de Legal Ops, a gente tem esse olhar. E esse é um dos maiores trunfos. Essa é a verdade. Então, obrigada, Paulo. Obrigada, Dani, por estarem aqui com a gente mais uma vez. E se as pessoas quiserem, eu sei que vocês já falaram isso em outro episódio, mas se as pessoas quiserem encontrar vocês nas redes sociais para trocar uma ideia sobre esse assunto ou sobre outros assuntos que a gente tenha mencionado ao longo do episódio, como é que elas acham vocês? Eu que agradeço. Foi um prazer mais uma vez. Só me procurar como Dani Jorge, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E é isso. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Silvia, Gustavo, obrigado, Dani. Foi um prazer estar aqui de novo, dividir essa mesa com vocês. Quem quiser entrar em contato, bater um papo comigo, é só me procurar no LinkedIn. Eu estou lá como Paulo Henrique Fernandes. E no meu Instagram também, estou lá como Henrique Fernandes S. Pode me procurar, vai ser um prazer esclarecer dúvidas, vai ser um prazer trocar uma ideia com você que está nos ouvindo. E obrigado a você também, que está assistindo esse episódio. Eu espero que a gente tenha conseguido trazer para você algum insight. Até a próxima. Então, com isso, eu queria deixar aqui um agradecimento especial a todos os ouvintes que ficaram com a gente até o finalzinho e lembrar que, se esse conteúdo agregou para você, é só ir lá e nos ajudar compartilhando com a sua rede de contatos para que outras mentes curiosas sejam conectadas a esse conteúdo que a gente faz com muito carinho. Aproveita e segue o @PG Advogados lá no Instagram, no LinkedIn e no Facebook para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Agora, se você está chegando nessa temporada hoje, eu vou te convidar para ouvir tudo que a gente falou por aqui. A gente está na 4ª temporada, como eu falei no começo desse episódio. Então, vai lá no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer ou na sua plataforma favorita e aproveita todo esse conteúdo que a gente faz com muito carinho. Eu vou ficando por aqui e encontro vocês no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá!
Tchau.